Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Como vai você? Tudo bem? Desejo um dia de bênção sobre você. Meu nome é Maurício Lobo, sou bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo. Nós temos o slogan Lugar de Paz. Estamos na Coab São Gonçalo, em Cuiabá, Mato Grosso, em frente ao mercado Três Irmãos. Convidamos você para qualquer dia nos fazer uma visita. Temos cultos às quintas, às 19 horas e domingo às 18 horas. Então, ter você aqui será um prazer. Se quiser nos acompanhar nas redes sociais, o canal da igreja, procura @IBCC underline, que é aquele tracinho embaixo, né? IBCC underline Brasil. Você vai nos encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, até mesmo no Twitter, né? Que agora mudou de logo, né? A gente vai estar lá. Ou você pode buscar a hashtag IBCC Lugar de Paz e você vai encontrar bastante conteúdo nosso, amém? Agradeço a você por estar aqui no nosso canal, que Deus te abençoe e Deus te prospere. Obrigado por curtir, por nos seguir, compartilhar, né, comentar. Que Deus te dê um dia de muita paz e de graça na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir o favor do Pai nesse dia chamado hoje? Pai, em nome do Senhor Jesus, bendizemos a Ti e que o Teu favor seja sobre nós nesse dia chamado hoje. Guarda a nossa ida, a nossa estadia, a nossa volta, livra-nos de todo mal. Que o Senhor abençoe esse meu irmão, minha irmã e abençoe sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, sem delongas, vamos ler a Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Salmo 14. São somente 7 versos, então dá para a gente fazer uma leitura completa. Disse o Nécio no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Olha só, né? Disse o Nécio no seu coração: não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Que palavra terrível, né? Que palavra terrível. Imagine você olhando para essa terra, né? O texto vai dizer o quê? Que o mundo ele jaz no maligno, né? Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Primeira João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O mundo já está no maligno. O mundo já está no maligno. O que se espera do mundo? Talvez você deve estar vendo esse devocional e deve estar falando assim: ah, quer saber? Vou sair da igreja, vou viver minha vida aí fora, vou me reunir com os amigos, vou beber até cair e levantar, né? Mas eu te pergunto, o que há de bom nisso? O que há de bom nessas coisas? O que há de bom ter a minha esperança no mundo? Qual é a esperança que você tem? Porque a palavra, ela contrapõe o mundo em que nós vivemos. A palavra, ela vai contrapor exatamente o mundo em que nós vivemos. Quer ver um texto aqui? Deixa eu achar um texto para você.
Acho que é Romanos. Acho que é Romanos 5,12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Eu queria achar um outro texto para você. Agora eu não estou localizando o texto, mas está em Romanos também. O texto vai dizer que, né, todos pecaram. Então, assim, o mundo que nós vivemos é um mundo caído. É um mundo que é governado pelo erro. É um mundo que tem um conselho do inimigo. Embora sejam homens que vivem nele, esses homens são altamente influenciáveis pelo inimigo. Não há nada de bom no mundo. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo de um podcast. Tinha uma pessoa do mundo e um pastor, né? O pastor sabia que ele ia encontrar esse tipo de coisa. E o cara do mundo virou e falou bem assim para ele: para mim, todos vocês pastores são mercenários e você não deve se ofender com isso. O pastor falou: como eu não vou me ofender com isso? Você tá me chamando de mercenário. Não, você não deve se ofender. Eu te pergunto, como você dialoga com alguém que está no mundo? Como você vai dialogar com alguém que vive nesse mundo? Porque eles dizem no seu coração: não há Deus. Não há entendimento de Deus. Nós somos largados. Não tem vida eterna. Não é? Tipo assim, as pessoas vão dizer isso pra mim e pra você. Não tem vida eterna. Não tem. Porque ele é nécio, ele é um louco. Ele é alguém que rejeitou Deus e o seu conselho. E o problema é que eu e você ainda paramos para dar ouvidos a esse tipo de pessoa. Nós que temos a revelação, nós que temos o entendimento do Senhor. E o problema não é nem esse. Porque a gente. É como a gente leu lá no Salmo 1, né? Aquele que se detém, né? Aquele que se assenta. Você entende? Então, tipo, é um caminho. E eu vou dando ouvido a pessoas que não servem o Senhor. Tem os conselhos mais loucos. Eu dou ouvido a ela e eu começo a fazer tudo o que ela diz que eu tenho que fazer. Em vez de eu influenciar ela, é ela que me influencia. Em vez de eu pregar o evangelho para ela, é ela que prega o mundo para mim e eu recebo o mundo. É como se eu aceitasse o mundo como meu Senhor, você entende? Porque o nécio vai dizer no coração: não tem Deus, não precisa de Deus, não precisa dessas coisas. Não precisa ir na igreja, não precisa receber bênção, não precisa, sabe, viver em comunidade, não precisa ofertar, não precisa nada disso, porque o nécio, ele não liga para as coisas de Deus. O texto de 1 Coríntios 2,14, ele vai falar sobre o homem natural, né? Vou compartilhar com você o texto. Ele vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, eu e você queremos perder tempo com pessoas que não têm revelação. E a gente quer entregar segredos espirituais para pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque diz o nécio no seu coração: não há Deus. A gente está cercado de pessoas que não temem a Deus. Que não vivem Deus. Assim, pode até ir na igreja, mas as atitudes dela contrapõem a vida de igreja que ela deveria ter. Ela não gosta de ajudar o próximo. Ela é contra pai e mãe. Ela briga com todo mundo do serviço. É um péssimo exemplo. E eu e você estamos pegando essa pessoa porque ela talvez tenha uma falinha legal. Lembra que a gente leu no Salmo passado, né? É língua lisonjeira, né? Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe? Nós temos que esperar a salvação de Deus.
Então, assim, se você é uma pessoa que está cercada de pessoas que é como um nécio, eles zombam de Deus, zombam das coisas de Deus. Esse dia eu tava vendo, acho que hoje mesmo eu tava vendo um vídeo de um pregador famoso que ele prega nas ruas, um pastor que ele prega nas ruas, e as pessoas passam, briga com ele, joga coisa nele, e o cara zombou dele falando, chamando ele, falando que ele serve a Satanás. Porque o nécio é assim. Jesus falou: não dei as coisas santas, não joguem as vossas pérolas aos porcos. Então vamos vigiar com isso, cuidado, observe quem são as pessoas que te cercam. Às vezes você está cercado de crente, mas esses crentes não têm maturidade. Eles não estão no mesmo nível de maturidade que você, porque você está compartilhando segredos profundos com essas pessoas que vão te chamar de louco, de herege ou algo assim. Então, discirna o ambiente, discirna quem são as pessoas. Se for o caso, entra mudo e sai calado. Vigia. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu vigio primeiro antes de orar. Eu observo, antes de eu ir ao Pai pedir algo, eu observo se eu tenho aquela conduta, se eu tenho aquela atitude, se eu vou corresponder à oração que eu estou fazendo. Eu tenho que vigiar primeiro. Então, cuidado. Cuidado com aqueles que têm uma aparência boa, mas no fundo são rapina. Cuidado com essas pessoas, amém? Então, esse é o nosso alerta de devocional. Cuidado com as pessoas que te cercam, cuidado com o que você tem conversado, cuidado os segredos que você tem entregado. Nem todo mundo está pronto para ouvir segredos. Tem gente que não está pronto para ouvir um devocional desse. Se eu te disser para você que teve pessoas que descurtiu esse devocional. Quando eu falo esse devocional, são os vídeos que eu já gravei, tá? Não tô falando o de agora que você tá assistindo. Mas tem uns lá, uns 2 devocionais que pessoas deram dislike. O que eu falei demais? Eu falei na simplicidade da palavra. Fiquei chateado de forma alguma. Pra ser sincero, eu tô nem aí. Você entende? E uma hora ou outra vai aparecer alguém aí que vai falar alguma besteira no comentário. Mas eu não tô aqui pra servir elas, eu tô aqui pra servir o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E você? Então observe bem como você está, observe o seu ambiente, cuidado o que você tem falado, cuidado o que você tem entregado, principalmente coisas espirituais. Pessoas do mundo não entendem o agir de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te prospere e Deus te dê um dia de excelência na presença dEle. Pai, que o Senhor abençoe e guarde esse meu irmão e minha irmã livre de todo mal. Dê um dia extraordinário, Pai. Nós abençoamos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e cremos na plena vitória que o Senhor os concede em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Um ótimo dia, que Deus te abençoe e fique na paz e na graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém?